Boa noite a todos, paz do Senhor, você que está entrando, glória a Deus. Boa noite, nós estamos começando mais uma live e vamos aí esperar os irmãos estar entrando, os familiares, os amigos. E viemos mais uma vez falar sobre temas, sobre assunto. Você que acompanha, presta atenção, às vezes nas minhas postagens nós temos posto uma direção nessa noite. Nós queremos falar sobre essa direção, nós queremos compartilhar a experiência, falar da palavra. Glória a Deus. A Néia está entrando, Deus abençoe, Néia. Muito obrigado por estar conosco, irmão Carlinhos também, Deus abençoe, profeta. Glória a Deus. Boa noite a você que está chegando, nós estamos esperando pessoas que tenham o costume de nos acompanhar. E a você que de repente vai assistir depois, Deus abençoe já, tá bom? Que você já vai pegar desde o início mesmo. E nós estamos aqui com um propósito. Nosso propósito é falar das coisas de Deus e também falar do que nós podemos fazer também, né? A Bíblia diz que a fé, ela sem obras, ela é morta. Tem então, pastor, pessoas que têm fé e só a fé é morta? Claro, a Bíblia não falaria assim se não houvesse. Mas que fé é essa? É aquela fé que não tem ação. Aquela fé que ela só acredita que Deus faz, mas a sua parte não faz. Ele só espera. Irmã Santina, Teia, minha esposa, nossa irmã Sueli chegando aí também, Deus abençoe vocês. Família de Itapetininga, nossa família, um grande abraço. Manda um abraço aí, Edmir. A paz do Senhor, meus queridos, um abraço a todos, né? A nossa querida irmã que mora em Itapetininga também, a Monique, a Milena, o Exauri também, o Ná, o Juninho, enfim, todos que têm nos acompanhado ali também. Um abraço especial também para o nosso querido pastor Dizer, ao qual o pastor Zé teve o contato, teve esse privilégio. Um abraço, pastor, que Deus possa abençoar seu lar, sua família, seu ministério. Não vejo a hora de nós revermos, né, novamente, e que Deus possa abençoar a todos. Pastor, é um tema bem profundo, né? Se nós formos explanar no contexto da palavra mesmo, né? Mas é um tema bem interessante hoje que nós vamos... não vamos falar de um debate, sim dialogarmos, falarmos da palavra de Deus realmente, né? Que é uma coisa séria. Somos capazes mesmo, pastor? Esse é o nosso tema hoje, uma afirmação. Eu sou capaz. Nós vamos abordar essa direção. Estamos esperando mais um pouco entrar pessoas. Como o meu irmão Ademir, ele mandou um abraço ao pastor Eliezer, que está lá em Portugal. Olha que benção, Cris. O nosso pastor de início, que nos deu alimento, nos ensinou. E eu até disse a ele, é uma verdade, eu agradeço a Deus por ter sido instruído pela vida dele e pela missionária Lucilene, sua esposa, porque através deles nós aprendemos a palavra de Deus. E você que me acompanha, você que acompanha as nossas vidas, presbítero Ademir, você vai descobrir que nós tratamos muito da palavra. Nós estamos muito fundamentados na palavra. Eu mesmo prego muito a palavra. Ontem nós estávamos ensinando mais sobre a vida cristã, sobre o que é família, como dever de família, melhor dizendo, não o que é família, mas como dever de componente de uma família, o que nós devemos fazer. Então nós falamos muito da palavra, né? E eu quero dizer que é graças a Deus que instruiu as nossas vidas a estarmos junto com o pastor Eliezer e sua esposa missionária Lucilene, que esteve um tempo em Conchas e nos abençoou e agora está aí continuando a obra do Senhor em outro país. Nós somos gratos a Deus pela vida dele, e não só a vida dele, mas também por todas as vidas que tem nos abençoado como pessoas capacitadas, né? Pessoas que são instruídas por Deus para nos levar ao conhecimento da verdade. Nós tivemos muitos líderes abençoados, nós agradecemos a Deus e agora nós estamos aí caminhando, tendo a responsabilidade de estar ensinando mais a palavra de Deus. E nós estamos aqui nessa direção. Qual a direção que nós temos? Nós estamos falando, nós vamos abordar sobre o assunto eu sou capaz. Na verdade é uma afirmação que nós pusemos
de que nós somos capazes. Isso daí, essa afirmação cabe a mim pronunciar e declarar, e cabe a você pronunciar e declarar. Agora, presbítero Ademir, nós falamos assim, eu sou capaz, são todos realmente que declaram isso? Pastor Zé, vendo no contexto da palavra, não são todos não, se nós formos ver. Fala sobre ser capaz. Qual o fundamento seria o que você é capaz, do que você pode fazer? E da onde vem essa capacidade? Será que é uma capacidade terrena, carnal, pastor Zé, ou espiritual? E aí, o que você poderia dizer? Essa capacidade. Você é capaz porque eu sou capaz, porque somos, podemos? Ou existe uma influência espiritual nisso? Existe algo que move em nós e que pode tocar em nossas vidas de uma forma que pode nos capacitar? O que você poderia dizer nisso? É lógico que como cristão nós temos algumas respostas já, e a principal nós já sabemos. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero dizer que nós vamos orar por você nessa noite. Vamos orar? O que você tem a dizer a respeito das nossas orações, presbítero? Nós temos feito orações por esses? Com certeza. Nós temos feito oração para todos os irmãos, ou seja, nossos amigos, familiares, nossos entes queridos, aqueles que têm acompanhado a nossa live, não só acompanhado, e sim ido no culto, porque Deus tem derramado da tua graça, Deus tem derramado da unção poderosa dele, Deus tem feito curas e milagres prodígios. Tivemos um tempo áureo, épico da presença de Deus, que Deus tem feito coisas tremendas e maravilhosas e sobrenaturais. O culto ontem foi um poder de Deus caindo ali, o Senhor se manifestando, tinha mais de 50 pessoas. Não estamos ali para glorificar o nosso nome, exaltar o nosso nome, e sim do Senhor. Também lembramos os irmãos, aqueles que acompanham, não pregamos placa de igreja, não estamos aqui para julgar, ou criticar, ou falar. Nós estamos aqui o quê? Para nos ser instruídos da palavra de Deus. A Bíblia fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amados, estamos sim sob a cobertura espiritual de Deus acima de todos, estamos orando, estamos tendo uma campanha abençoada ali no monte, estamos pedindo para Deus abençoar todos, lembrando todos vocês que têm entrado no WhatsApp, tanto meu, do pastor Zé, e de todos os mais irmãos, que não somos nós dois só. Aqui, nós trabalhamos em família, em unidade, o que é uma sincronia no espírito, como na área ministerial, não só como irmão, não só como liderança, não só nós, temos irmãos, temos respaldo espiritual dos irmãos que oram, intercedem pela gente, pelo nosso ministério. Também estou tendo várias oportunidades também, de vários pastores estar entrando também no meu WhatsApp, pedindo o nosso contato, para nós termos comunhão, sim, oração, as oportunidades de fazer intercâmbio. Por que não, né, pastor Zé? O corpo de Cristo tem que ser unido, né? Precisa, necessita. Quero mandar um grande abraço ao presbítero Jair, que está aí mandando paz do Senhor, um shalom a todos. Irmã Marta, shalom, irmã Marta, Deus abençoe, querido. Irmão Carlinhos, Deus abençoe, é verdade. Deus, ele escolhe, né? Deus, ele capacita. Minha irmã Sueli, a Giovana está aí conosco, Isauri, um grande abraço, meu cunhado, Deus abençoe muito vocês. Estamos aqui nessa batalha, sempre, de anunciar o Evangelho, mas quero falar um pouquinho de nós. Eu sou capaz, é uma afirmação. E o capaz, essa afirmação, ela traz consigo de capacidade. Eu sou capacitado, eu sou capaz, eu posso fazer, eu posso realizar, eu posso vencer. E isso é uma coisa que nem todos afirmam. Aliás, nós temos um grupo de pessoas que, eu falo na vida normal, que você nota que é uma pessoa para baixo, que é uma pessoa que ela dificilmente ela solta uma frase como essa. Aliás, às vezes suas palavras elas são o contrário disso. Irmã Lucinéia, Deus abençoe. E a pessoa, Deus abençoe no nome de Jesus. A luta aí, Deus abençoe. E a pessoa, ao invés dela proferir eu sou capaz, ela já se sente incapaz. Ela já se sente desqualificada para poder enfrentar qualquer situação. Ou, às vezes, um determinado tipo de situação.
E apesar de a gente saber que alguns têm mais facilidade de enfrentar as dificuldades, as provas da vida, nós sabemos que é possível nós enfrentarmos as dificuldades e podemos vencer. É possível. Então, quando eu falo sobre isso, acho que a primeira coisa que vem, talvez no seu coração, no meu coração, é o medo. Né? Eu não sei se eu consigo. Se eu não sei se eu consigo, né, aquela insegurança, aquele receio, então eu não sou capaz. Eu não vou conseguir superar. Eu não vou conseguir. Cristiane, Deus abençoe, filho. Eu não vou conseguir, eu não posso, eu talvez consiga, mas eu não vou arriscar. E isso daí é muito complicado para nós. Não existem pessoas assim, presbítero? Geralmente, pastor Zé, existe um ar de desconfiança. Ao mesmo tempo que a pessoa profetiza sobre a sua boca que vai conquistar, que é capaz, mas às vezes ela recua, ou seja, por atitudes, por atos. O pastor falou uma coisa, é o medo. Talvez o medo, aquele bloqueio, sabe? Às vezes falar, eu vou fazer, chega um determinado momento, a pessoa desiste, ou seja, a pessoa volta para trás, ou seja, com a decisão que a pessoa precisa tomar, atitude, ou seja, na vida espiritual, ou seja, no cotidiano, ou seja, qualquer área da sua vida, entendeu? A pessoa se reatrai, ou seja, ela se fecha, que nem uma ostra. Isso talvez seja a maior dificuldade da pessoa. A pessoa menospreza a capacidade que ela tem. Porque se nós formos ver, nós vamos cair agora rapidamente, daqui a pouco já, sobre o contexto bíblico, nós vamos ver certinho o fundamento sobre você ser capaz ou você não ser capaz. Qual a diferença, pastor Zé? A diferença é em ver quem é capaz realmente. Que quando você olha para você é uma coisa, quando você olha para alguém que pode ser por você é outra coisa. Então, deixa eu falar uma coisa a você. Eu entendo as debilidades do ser humano. Nós temos muitas debilidades, muitas, muitas. Mas eu aprendi em Deus que minha vida, ela é proporcionada em determinados momentos por Deus, circunstâncias que vão me levar a ser vencedor. Circunstâncias, aliás, até complicadas. Porque é no complicado, é na dificuldade, é nos obstáculos, é nos desafios que vem as vitórias. Então, quando Deus proporciona coisas na minha vida, então é o momento que eu possa me mover e vencer e superar. E isso é importante você entender, você reconhecer Deus nos seus caminhos. Existe um provérbio que diz que nós devemos reconhecê-lo em nossos caminhos. O que é isso? É que Deus está presente nos acontecimentos, tem coisas que Deus provoca em nossas vidas, e elas são provocadas para que a gente possa ser aprovados por Deus, aprovados também pela circunstância da vida. Então, mesmo diante de circunstância muitíssimo difícil, nós somos capazes de vencer sim. Nós somos capazes de superar. Nós somos capazes de passar pelo problema e vencer. Né? Existem sim problemas que não vencemos, que parece que a gente não superou? Sim. Mas uma coisa é certeza, que há uma capacidade, primeiro da inteligência humana, primeiro da capacidade que Deus nos deu, de sermos sábios. Tem pessoas que é mais guerreira que as outras. Tem pessoas, irmã Rosa, Deus abençoe, irmã Rosinha, Deus abençoe muito, irmã Claudete também está aí, Deus abençoe, pastora Fátima, estamos orando pelo pastor Mário, daqui a pouco nós vamos orar mais um pouco, tá bom? Deus abençoe, vocês estão mandando algo aqui e eu acabo muitas das vezes falando muito, quer dizer, eu admiro, né, fala bastante. Que benção, ora por mim. Ele fala bastante. Mas tem pessoas diferenciadas, não tem? Tem pessoas que sobressaem, que são mais guerreiros, que é mais para frente, que enfrentam. Sim, porque sua capacidade, sua natureza, ela provoca já uma reação. Quando é confrontada com o assunto, ela provoca uma reação rapidinho. Não, eu vou para cima, vou resolver esse problema. Mas a maioria não. Pastor Zé, eu posso fazer uma pergunta para você? Sim. E quando há um bloqueio na vida da pessoa,
Sabemos que a pessoa tem capacidade, sabemos que a pessoa tem inteligência, porque Deus deu a capacidade para cada um ser capaz de vencer, ou seja, espiritualmente, ou pela inteligência humana, a ótica, tudo. Mas às vezes a pessoa se sente bloqueada e é uma barreira intransponível, ou seja, a pessoa quer tomar uma posição, ela sabe que ela está, vamos dizer assim, está batendo na porta para abrir a porta para entrar, para receber a vitória, mas a pessoa acaba retrocedendo, ou seja, a pessoa coloca obstáculo, ou seja, o medo, ou seja, a dúvida, ou seja, a circunstância e o momento que vive. Como explicar isso, pastor Zé? Boa pergunta. Deus abençoe, irmã Débora, Deus abençoe, Valdemir, Deus abençoe você que está entrando. E agora, quando a pessoa tem toda a capacidade, que já conseguiu e não consegue, circunstâncias não consegue vencer, ela se sente incapaz, há um bloqueio. O bloqueio ele vem por dois motivos, querido. Primeiro, pelo afetar da alma, nós sabemos disso. Quando a alma, isso daí a psicologia ensina, quando você já tem traumas na sua vida, quando enfrentou algo tão traumático que lhe fez recuar, que lhe fez ficar aparentemente por dentro incapaz de solucionar ou enfrentar os problemas, isso está ligado muito à depressão, né? A depressão é um estado angustiante da alma, meu irmão. E também tem o lado espiritual. Tem um lado espiritual que bloqueia a pessoa, porque que a nossa luta, ainda que tenha muito na carne, na vida natural, ela tem uma ligação direta ao reino espiritual. É impossível isso você desligar. É impossível. Tudo são lutas espirituais? Claro que não. Claro que não. Mas há uma influência e, infelizmente, a gente tem que reconhecer essa verdade, que o inimigo aproveita também circunstâncias para nos afetar muito mais. Mas eu tenho certeza que você é dotado por Deus numa capacidade humana, primeiro humana, que Deus te fez para ser vencedor. Deus nos fez, presbítero, para ser vencedores. Mais que vencedor é só em Cristo Jesus. Mais que vencedor porque ele supera o reino carne, ele supera a matéria. Mais que vencedor, ele chega na glória, na eternidade. É isso que a Bíblia diz. Quando fala mais que vencedor, parece que não é nem o primeiro lugar, é acima do primeiro lugar. É o primeiríssimo lugar. Não é isso. Ele está ligado a esse mais que vencedor em Cristo Jesus, que a Bíblia diz, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ele está ligado com a terra, sim, com as batalhas e conquistas, porém, é mais do que isso. Ele eleva aos céus, que mais que vencedor é conseguir vencer a morte, porque a morte, o salário do pecado é a morte é danosa, e nós somos, infelizmente, somos pecadores, mas somos pecadores santificados pela palavra, pelo sangue do Cordeiro, é uma coisa diferente. Então, esses bloqueios existem por esses dois motivos, uma coisa que ele afetou dentro de você, ou de repente é o lado espiritual. Em algo espiritual tão pesado. Quantas pessoas têm esse lado espiritual, né, presbítero? Com certeza, pastor Zé. E uma coisa interessante, como, pastor Zé, nós podemos vencer isso? Mediante o quê? Fundado o quê? Qual seria a resposta? Muitas vezes tem pessoas que estão nessa live e estão se perguntando qual o fundamento, qual a direção que nós devemos tomar devido a essa situação? O que nós devemos romper? Qual a atitude? Qual o primeiro passo, pastor Zé? O primeiro passo é a decisão, né, Cris? É a decisão. É a não aceitação. É você olhar para a situação e parar de recuar, de se retrair, de correr da situação. Olha, tem pessoas que chegam ao ponto, presbítero, vou mudar de cidade, eu vou mudar de lugar, eu vou mudar de família, eu vou mudar de emprego, e deixa para trás, vou mudar de profissão, vou mudar de pensamento. Às vezes tem alguns desejos, pensamentos, anseios que não provém de Deus para nós, né? Não é para nós, tudo bem, até entendo. Mas tem coisas que você é capacitado, que Deus te deu. Não consigo, então eu vou parar. Então, não. Você é capaz, nós somos capazes. Nós somos, sim, é o que basta. Posicionamento. Então eu quero citar um versículo bíblico, e depois o presbítero vai estar falando um pouquinho também. Vamos começar essa caminhada aqui no que diz a Bíblia. É de atitude. Primeira coisa, atitude. O jovem
filho pródigo, jovem, que pediu ao seu pai parte de sua herança, está lá em Lucas capítulo 15, e o versículo 18, exatamente, né? Eu vou citar já já. Mas quando ele chega ao seu pai e fala que quer parte da sua herança, porque ele queria viver, queria conhecer o mundo, ele sempre estava debaixo da autoridade do seu pai. O seu pai dá. E quando dá essa parte da herança, ele abandona tudo, deixa seu pai, deixa o seu irmão, e vai com parte daquilo que era por herança dele, conhecer o mundo. A Bíblia diz que ele foi, conheceu as meretrizes, os amigos, o dinheiro foi se acabando, perdendo os amigos, perdendo aquela visão que as pessoas tinham de estar do lado dele, a ponto dele chegar a ir trabalhar para cuidar de porcos. Quando ele está cuidando dos porcos, a lavagem, a comida que era dada aos porcos, chegou uma hora que ele desejou comer, de tanto que estava feio, e tinha fome naquela terra. Estava feio a crise. E quando ele está olhando aquilo, aquela situação, quando ele olha para os porcos comendo a lavagem, né? Comendo as alfarrobas, que diz algumas traduções bíblicas, é a lavagem, aquilo que sobra, aquilo que aos porcos, ele lembrou. Lembrou do quê? O que o pai dele oferecia aos seus empregados. Na hora ele lembrou. Nossa, meu pai dá muito mais do que isso, que essa vida que eu vivo de desejar a comida do porco para os seus empregados. E ele teve uma ideia. Né? Se o meu pai faz isso, ele cita no versículo 18 a seguinte expressão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele não abraçou, ele não aceitou aquilo na vida dele mais. Então, uma das coisas principais é agir como esse jovem pródigo, o filho pródigo. Você precisa se levantar e você precisa tomar uma postura. Se você se sente incapaz, se você se sente que começa e para, tem medo de enfrentar a situação na sua vida. Eu estou falando com pessoas aqui que sabem muito bem o que eu estou dizendo. Que não enfrentam, que preferem fugir, parar. Mas isso tem muito pano para manga, presbítero. Se a gente for falar sobre isso, quantas pessoas param? Muitos, pastor Zé. Muito retrocesso. Mas às vezes é que nem o pastor Zé estava falando sobre a passagem do filho pródigo. Mas ele reconheceu o erro dele. Você fugir de uma situação para tentar contornar a situação ou encarar a situação é o oposto, né? É uma coisa contraditória. E quando Deus fala que você tem que se posicionar, você como, ou seja, agora nós vamos entrar na parte nossa do texto da Bíblia. O que ele fez? Ele não aceitou aquela situação. Falei, vou ter com meu pai. Ou seja, ele viu, ele sujeitou que ele estava errado. Ele admitiu o erro dele. Porque ele tinha uma vida boa, tinha uma vida abençoada, e ele chegou no fundo do poço. Você reconhecer seu erro, você levantar sua cabeça, e Deus te capacitar, é uma coisa totalmente diferente. Porque você tem capacidade, você tem inteligência, você sabe discernir o que é certo e o que é errado. Não existe pessoa burra. Deus deu a inteligência para cada um, ou seja, usar. Quando você vê numa certa situação, como aquele filho pródigo viu, ele o quê? O temor de Deus caiu sobre a vida dele. Ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu que sem Deus não somos nada, que não há outro caminho. Se você tem capacidade, a sua capacidade não é sua, provém do Senhor. Deus que deu capacidade para você. Você é capaz sim de vencer todos os obstáculos, todas as lutas, toda dificuldade, seja o que for. O que? Busca em Deus. Porque se nós fizermos na força do nosso braço, não somos capazes de nada, né, pastor Zé? Limitados. Nós somos limitados. Nós somos até imbuídos, capacitados por Deus com qualidades, mas limitação é uma coisa que mais nós vamos encontrar. E como eu disse, nós não estamos dizendo que humanamente nós não temos algumas capacidades. Temos sim. Mas as circunstâncias da vida nos provocam às vezes medo. Infelizmente, o medo, o receio porque não dá certo, porque não consegui. E isso é muito ruim. Quando nós vencemos, quando nós estamos numa partida de futebol e nosso time, você faz parte desse time, vê esse primeiro jogo, segundo, terceiro, quarto, e você embala, você se sente a pessoa. Mas quando enfrenta a primeira derrota, a segunda,
já entra a campo com medo. E agora? Será que vai dar certo? Será que nessa daqui nós vamos poder vencer? Então isso vem sobre as nossas vidas. Então deixa eu falar uma coisa para você. A todos vocês que estão assistindo. Deus abençoe a irmã Fia, Deus abençoe a irmã Nurdinha. Um grande abraço, querida. Amamos tanto a vida da senhora e do seu esposo. Deixa eu falar uma coisa para você. O primeiro passo, você precisa se levantar. Você precisa ver sua situação. Talvez você diga assim, não, pastor, eu sou capaz. É capaz mesmo? A sua vida está sendo realmente fiel a essa frase? Eu sou capaz. Quando vem as coisas, você foge, você acha os defeitos nas situações para justificar a sua parada, né? O seu recuar, vamos deixar para lá, ou você enfrenta a situação para vencer, ou pelo menos para resolver. Porque o que nós temos de situações mal resolvidas na nossa vida, por falta de ação. Você sabe que eu tenho muito defeito, nós temos defeito, né? Mas eu aprendi em Deus, eu procuro ver se eu consigo pelo menos resolver, eu enfrento a situação. Às vezes nós não enfrentamos com muita ação no reino carne, nós, dependendo da situação, nós somos obrigados mais no Senhor, no joelho no chão, na palavra, na instrução, mas nós reagimos. Se você não reagir como filho pródigo e dizer, levantar-me-ei, quer dizer, eu vou pôr-me de pé. Essa expressão levantar-me-ei não é só porque ele estava prostrado, humanamente. Ele estava realmente dentro de si para baixo. No seu interior, como alguém vencido, alguém derrotado. Então, você que está me ouvindo, primeiro passo, olhe para a situação que está na sua vida e põe-te de pé. Pode falar. Seria, pastor Zé, uma autoanálise. Agora vamos falar sobre espiritual agora. Agora sim chega o momento que nós tocamos no momento essencial, no espiritual. A atitude de fé, né, pastor? Amém. Você sabemos que somos falhos, erramos, pecamos. A Bíblia fala, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas se nós somos capacitados, primeiro, a nossa capacidade não é terrena, não é carnal, é espiritual. Se nós sabemos decidir o que é certo ou errado, ou seja, nós temos essa capacidade de vencer, mas muitas vezes sentimos acuado. Atitude é o momento, na hora nós tomamos atitude. Reconhecer nossos erros, sim. Começar de novo, sim. Por que não? Porque somos capacitados. Eu vou ler um versículo bíblico agora que vai falar sobre isso. Fala aqui em Isaías 41, versículo 13, diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te ponho pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Ou seja, o Senhor fala que Ele te sustenta pela mão direita, ou seja, a destra da sua mão. Ele está contigo, não temas. Ele ajuda você, Ele capacita você. Deus tem promessas sobre a sua vida. Deus tem uma aliança conosco. Você que está aí ouvindo falar. Você pode falar, mas eu não acho hábito, eu não acho digno de servir a Deus. Eu não tenho essa capacidade, essa virtude, essa eloquência, essa sabedoria. Nós não temos sabedoria nenhuma, essa sabedoria que vem do Senhor. Nós somos instruídos pela palavra de Deus, né, pastor? Conheceis a verdade vos libertará. O que é o espírito de ousadia? Você tem que profetizar sobre a sua vida. Eu sou capacitado, eu vou vencer, eu vou determinar, vou trabalhar na minha mente, no meu subconsciente, no meu coração. Vou ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Não palavras de derrota. Talvez você pense assim, mas você não entende o grau de dificuldade que eu estou passando. Cada um tem sua história, cada um tem sua luta. Mas não vivemos a circunstância, o momento da situação. Nós vivemos o que? O poder da palavra, a fé sobrenatural. Vencemos sim, com a ajuda de Deus. Temos sim autoridade, ousadia, timidez, discernimento, saber o que é saber as coisas espirituais.
Você que está aí, mas você fala assim, mas eu não tenho o verdadeiro contato com Jesus. Hoje Jesus quer ter um contato com você. Você quer aceitar Jesus? Você quer ter uma vida transformada? Você quer ser hábito, capacitado? Você quer conhecer as maravilhas de Deus, o poder de Deus na sua totalidade? Você quer conhecer realmente o que Deus pode fazer na sua vida? É atitude de fé. Dá o primeiro passo. Entrega a sua vida ao Senhor, Ele tudo fará. Nós somos capacitados, sim, diante da promessa de Deus. Só que a nossa fé é uma fé sobrenatural. O Espírito Santo nos impulsiona a ter um espírito de ousadia, trepidez, a vencer o obstáculo. Eu conversei com uma pessoa, uns dias atrás, a pessoa falou assim, como que pode uma pessoa passar por tudo que passou e não retroceder? Eu falo, pelo poder da fé. A capacidade não vem da gente, vem de Deus. Ele que nos levanta. As instrumentas, as armas espirituais que vêm de Deus, tudo que Deus faz é perfeito. O homem é falho, nós somos falhos. Nós podemos errar, nós podemos falhar, mas se nós olharmos para o alto, que vem do alto, a nossa capacidade, a nossa sabedoria, o nosso temor, Deus opera. Mas Deus opera o quê? Na simplicidade e humildade. Deus vê o coração, Deus vê a nossa necessidade, Deus sabe de todas as coisas. Quando Isaías fala nesse capítulo 41 e versículo 13, diz que Ele é o nosso Deus e nós estamos seguros na sua mão direita. Ele nos ajuda, Ele nos protege. Ou seja, Deus está conosco. Deus faz a diferença. Deus move todas as coisas. E o agir dele é lindo. Somos capacitados, sim, em Deus. Né, pastor Zé? Em Deus. Aleluia. Nós vamos entrar sobre isso mais um pouquinho, mas antes eu quero fazer uma oração por você. Você que está me assistindo, que você precisa de uma oração. Eu quero fazer uma oração junto com meu irmão, junto com você, pela sua vida. Você que tem preocupações, dificuldades, está enfrentando desafios na sua vida, enfermidades, problemas financeiros, o seu lar está difícil, o seu trabalho confuso, talvez debaixo do início ou de uma depressão profunda. Você que enfrentou uma ameaça espiritual, está enfrentando até agora e sabe que é espiritual. Nós queremos orar agora por você. Antes de continuar, nós queremos fazer essa primeira oração e depois nós vamos falar mais um pouquinho agora sobre essa capacidade que Deus dá, sobre o que Deus pode fazer através de nós. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero fazer essa primeira oração, depois a final será meu irmão. Então, onde você estiver, me dá alguns minutos que nós vamos orar e depois nós vamos retornar sobre essa afirmação, eu sou capaz. Vamos orar? Feche seus olhos, você que precisa de um toque do Senhor. Querido Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar os pedidos, os clamores, as necessidades, Senhor, desse que me ouve, desta que participa dessa oração. Esse homem, essa mulher de fé, que traz sobre si, Pai, a marca de uma aliança com o Senhor, ou a marca de uma fé com o Senhor, uma crença em Ti. Nós estamos pedindo no nome de Jesus, que os milagres nessa noite comecem a acontecer. Eu profetizo cura, eu profetizo prosperidade, eu declaro libertação, eu declaro portas abertas, eu declaro capacidade vindo de Deus, eu declaro a falência do mal e a luz do Senhor iluminando essa vida. A cura do Senhor venha sobre o corpo, até mesmo sobre a alma dessa pessoa. O Senhor opere dentro, fora, no reino espiritual, em tudo que diz respeito a esse ser humano, a essa mulher, a esse homem, a esse filho do Senhor Deus, a essa filha daquele que venceu a morte, filha do Deus Jesus Cristo, que é o próprio Pai também. No nome de Jesus eu declaro vitória. No nome de Jesus nós confiamos e cada pedido de oração nós pomos no teu altar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós estávamos falando, o primeiro passo é se pôr na posição correta. Levantar-me-ei
irei ter com meu pai. Logo depois, o meu irmão estava falando sobre Isaías, onde Deus ele nos dá essa força, nos dá a capacidade, nos impulsiona a estar capacitados para vencer, para poder adquirir, para prosperar, para ser realmente uma pessoa capacitada no Senhor. Mas eu gostaria de falar de um versículo que é de extrema importância para o nosso conhecimento nessa noite. Em Salmos de número 60, o último versículo de número 12, eu quero que você preste atenção que eu vou falar agora. Davi profere essa palavra. O versículo 12 do Salmo 60 diz assim: em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calcará os pés aos nossos inimigos. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Nós, claro que lidamos com a palavra. Sem dúvida, nós pomos Deus à frente acima de tudo. Não há dúvida no nosso coração que, apesar da nossa capacidade, nós somos extremamente limitados. E até quando somos capazes, somos incapazes. E estamos cientes dessa verdade. Porque às vezes achamos que podemos, que fazemos, que vamos e somos limitados até naquilo que somos capazes. Mas Davi, ele diz: em Deus faremos proezas. Em Deus, não era só ele, mas alguém estava com ele, alguém estava ligado a ele. Ele punha a sua esperança, punha a sua fé, olhava para alguém, se apoiava em alguém, chamado o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. O grande El Shaddai, o Adonai, o grande eu sou. Então olha que Davi foi um dos homens que fez grandes feitos na Bíblia e na história. Davi é conhecido no mundo. Os relatos dos seus atos são admiráveis. Só que ele deixou claro isso em Deus. Após você se levantar, para você poder vencer, para você poder superar, para você ser capacitado, você precisa agora de alguém especial. E eu digo a você, viu, querido? Você que é teimoso, teimosa, que faz coisas pela sua força, pela sua razão. Ah, eu acho que é assim, eu aprendi assim. Pare um pouco aí, põe a sua vida em ordem no Senhor e aprenda a pôr tudo na mão dele. É em Deus faremos proezas. Olha o que Davi diz. E você sabe o que significa a palavra proeza? Ele tem dois significados. Um ato admirável. O que é um ato admirável? É algo que você vai agir, preste bem atenção, que não é só Deus, irmãos. Eu tenho ensinado isso, ontem eu ensinei na igreja isso. As pessoas ficam muito, Deus vai dar. Quantas pessoas, anos e anos na igreja e fica, Deus vai fazer, não acontece porque existe nossa atitude. Eu preciso fazer, o presbítero precisa fazer a parte dele. Então, esse ato admirável, quer dizer, eu vou fazer algo, o que Davi está falando, que vai trazer uma admiração total. Só que alguém está fazendo através de mim. Alguém é por mim. Alguém está em mim. Alguém vai à frente de mim. E também o significado dessa palavra proeza está também um ato heróico. Aleluia. Coisas grandes, né, pastor? Coisas grandes, né? Com certeza. Você imagine você fazer algo, você se mover de uma forma que as pessoas olhem para você, não, é impossível, como que você conseguiu? Você é um herói. E eu não quero ser aplaudido por isso, mas eu quero ser reconhecido de que alguém está na minha vida e só ele poderia fazer através de mim. Se na verdade essa segunda expressão, presbítero, um ato heróico, eu acho que cabe bem à nossa vida. Sabe por quê? Porque estão olhando para nós, nossos familiares. As pessoas esperam que alguém faça alguma coisa, né? Isso é real. Mas já faço tantas das coisas que às vezes falar, e eu volto a dizer, a nossa vida são desafios proporcionados por Deus. Eu aprendi isso. Não é bem assim. Claro que é assim, a não ser que você tenha feito um ato
errado. E aí, mesmo Deus sabendo, lógico, Ele está pela misericórdia, e você está colhendo, você está numa batalha por causa disso. Então, nesse caso, você deve se arrepender. Você deve voltar-se a Deus. Aquele que confessa e se arrepende, alcança misericórdia. Né? Tem que confessar e se arrepender. Não é, não, bom, dei uma errada, mas não tem um pico de arrependimento? Aí é difícil. Mas quando nós estamos no Senhor mesmo, Deus proporciona sim dificuldades. E olha o que Davi diz. Em Deus, ele deixou bem claro, em Deus, eu estou ligado em Deus, eu estou conectado com Deus, Deus faz parte disso que eu vou fazer agora. Deus, na verdade, é aquele que promove os milagres. Ele me capacitou, até a capacidade que ele me deu, eu vou. Mas depois disso, é ele quem vai fazer, é ele quem vai realizar. E nós precisamos entender isso. Você precisa entender. Você sabe o que é engraçado? O que eu estou falando aqui, tem gente que já sabe de cor. Mas não, eu já aprendi. Deus já falou muito comigo isso até hoje. Isso vai levando meses e anos, você não faz é nada. E deixa eu falar uma coisa para você. Conhecimento bíblico é extraordinário. Mas às vezes, pastor, a pessoa está estagnada na fé. Ela sabe o que fazer. Muitas vezes Deus está falando para a pessoa tomar atitude, mas ela está estagnada, ou seja, ela está estacionada no tempo. Porque ela tem que agir, ela sabe o que fazer, Deus está direcionando a vida da pessoa, mas às vezes a pessoa está se relutando. Ou seja, às vezes não é o diabo que está sendo adversário dela, é ela mesma relutando contra ela mesma. Porque você tomar uma posição sabendo que você está apto, capacitado por Deus, é por Deus, acima de tudo. E o Espírito Santo agindo e movendo através das águas, movendo no sobrenatural sobre a sua vida, é um ponto ápice da coisa, que é Deus agindo, Deus operando no sobrenatural. E às vezes a pessoa sabe o que é fazer, mas ela recua, pastor Zé. Ela tem a receita. Tem. Mas não faz. Tem isso mesmo. Você tem a receita. Você está me ouvindo aí? Você tem gente que não quer nem ouvir o que eu estou falando. Que andar comigo não é fácil. Eu sei disso. Eu falo para as pessoas amam as profecias, as revelações, oh glória. Deus falou, Deus revelou minha vida, contou tudo a minha história, glória a Deus. Sou muito a favor disso. Sou muito a favor e preciso, já passei por esse processo onde Deus veio trazer à tona a realidade da minha vida, me despertar, me fez... sacudiu a figueira, né? Sacudiu aí, olha como é que tu tá, homem de Deus. Olha como é que tu tá, filho meu, glória a Deus. Mas eu trabalho muito com a palavra, queridos. Eu trabalho muito com a palavra. Eu não brinco com a palavra de Deus. Eu não brinco. Porque ela é instrução para a minha vida. Ela me dá vida. Ela me instrui a viver, vencer. E se eu errar, me instrui como consertar. A palavra de Deus é tudo. Então, às vezes a pessoa tem a receita. Aí eu já sei, já aprendi. Quantos que estão me ouvindo agora estão concordando comigo? Mas às vezes não agem. Elas pegam, recuam. E olha, se eu saber que eu estou entrando numa circunstância como aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que quando foram confrontados a adorar a estátua, eles não adoraram. E eles sabiam qual era a consequência de não adorar a estátua. Qual seria? Fornalha de fogo. E quando eu estou ciente do que está me vindo, que está chegando para mim, mas sabendo que Deus está no negócio, que Deus está na situação, por que estava na situação de Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque eles confiavam em Deus e eles deixaram bem claro. Quando Nabucodonosor falou, há de ser que o vosso Deus vai lá livrar-vos da fornalha de fogo, e eles deixaram bem claro, ó, rei, se ele quiser livrar, mas se não quiser, saiba que nós não vamos nos dobrar. Eles ficaram com Deus, porque não era para se dobrar. A Bíblia é a palavra de Deus, não se prostrar diante de outros deuses. Mas, pastor Zé, ele estava hábito, capacitado, né? Não cortando seu assunto. Né? Ele sabia da grandeza e o poder de Deus, independente da circunstância e tudo que ia acontecer, né, pastor? Eles tinham uma confiança em Deus, eles viviam, né, com Deus. Pode falar, profeta. Mas então,
vendo no contexto da palavra. Eles não temeram a consequência, o ato que ia acontecer com eles, porque eles sabiam da capacidade, da virtude e o que estava por detrás, agindo por detrás, a presença de Deus, que Deus era com eles, independente do acontecimento do fato. Retroceder, quando fala de retroceder, é você, ou seja, você tem algo para fazer, você retrocede, ou seja, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe discernir as coisas, mas a sua atitude de fé, você se abre, ser capacitado, você enfrentar a circunstância, o momento, é totalmente diferente. Você exercer pelo poder da fé, pela autoridade que Jesus deu para você, é sobrenatural. Você ter o entendimento, você ter sabedoria. Eu sei que tem pessoas aí que falam assim, mas da onde vem? Vem de Deus. Todos estão aptos, são capazes de fazer algo. Talvez você aí esteja aí, ó, querendo tomar uma atitude pela fé, de mudança de vida, pastor Zé. Qual a receita? É tomar posição naquilo que Deus está falando. É se levantar e pôr Deus à frente. Um grande abraço, irmão Vismar. A paz do Senhor. Irmã Catarina, Deus abençoe. A paz do Senhor, irmã Fia. Deus abençoe vocês que estão entrando. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Nós temos tanto a fazer nessa terra. Deus quer usar nossas vidas como usou a vida de muitos personagens bíblicos. Pessoas que fizeram a diferença. Pessoas que mesmo na humilhação, como aquela mulher que tinha um vaso de alabastro, aquela mulher tinha uma vida impura, indigna. Para aquela época, para aquele povo, ela não poderia nunca estar perto de Jesus. E ela fez um feito que diz a história que jamais seria esquecida, e realmente. Ela fez para o sepultamento, ela ofereceu o melhor dela. Um unguento muito valioso, que valia um ano de trabalho, talvez mais. Uma mulher que fez algo que mudou a história dela, mudou a história talvez da família dela, pode ter certeza, que mudou a história da família dela, ficou conhecida, ela foi até o pé do mestre, ela furou os bloqueios humanos, religiosos. Então, nós somos capazes, sim, mas se há uma incapacidade em nós, aos pés de Cristo nós alcançamos. Nós podemos ser tocados pelo poder de Deus para fazer algo que vai além, que está além das nossas circunstâncias naturais, como Gideão. O exército que Gideão precisava enfrentar, com seus milhares de soldados disponíveis, não seria capaz. Aí ele foi instruído por Deus a fazer um processo de limpeza no seu grupo, até que se chegou a apenas 300 guerreiros, pessoas, homens, que foram escolhidos por Deus. Então, o ato heróico ou algo admirável que você pode fazer em Deus vem das instruções de Deus. Você é capaz, eu sou capaz, mas quando olhamos para nós falamos, não sou capaz. Nessa hora, muito mais, é que eu olho para Deus. Eu ponho Deus na minha frente. Sabe aquela história do super-herói? Aquele ser, aquela pessoa que tem o poder de voar, ser mais forte que qualquer outro ser humano, correr como ninguém, né? Soltar raio pelo olho, raio pelas mãos, e assim vai. Sabe aquela história assim? Em que esse super-herói é o protetor seu, ele é o socorro na hora da dificuldade, ele vai estar presente, está caindo do prédio, ele vem voando, está numa dificuldade, vai bater o carro, ele chega de repente, para. Deus é isso. Deus é o nosso super-herói. Jesus, para mim, é meu super-herói, aleluia. Ele é tremendo. É lógico que não é essa ficção que eu estou trazendo essa figura. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas fato é que nossa vida, ela tem mão de Deus para nos induzir, conduzir em situações onde Deus quer mostrar que nós somos sim capacitados. E somos sim. Somos capacitados para vencer. Agora eu preciso enfrentar a situação. Eu preciso enfrentar o que está acontecendo. Como eu acabei de citar há pouco, meu irmão também tem falado isso, é no Senhor. E não adianta nós pormos defeitos em pessoas, em situação dos acontecimentos. Ah, não, eu recuei por causa disso. Tudo bem,
Existem coisas que nos faz ser impedidos de prosseguir, mas nós não paramos, nós não desanimamos. E a gente daí, de repente, vamos mudar de cidade, vamos mudar de situação, vai na bagagem. Mudar de serviço, foi na bagagem. Continua contigo. Então, olha, o mais que vencedor mesmo em Deus, primeiro, acima de tudo, é na glória. Mas aqui na terra, entenda você, Deus quer fazer tantos milagres através da nossa vida. Na sua casa. Toma posse daquilo que Deus tem para você. Quando chegar a adversidade, enfrente a adversidade. Busque em Deus a sabedoria. Busque na palavra do Senhor instrução de como você deve agir com aquela situação. Você já procurou na Bíblia? Ou pelo menos, se não tem instrução, se você não tem, melhor dizendo, afinidade com a Bíblia, procure alguém que entenda a Bíblia e mostre na Bíblia para você. Não fique só falando não, tá? Porque tem pessoas que citam até que existem versículos que não tem na Bíblia. Eu tenho dó disso. Ah, tá na Bíblia. Não tá na Bíblia. Não tem esse versículo. Pode ser que a Bíblia fala sobre esse assunto, mas de uma outra forma. Falar do versículo que está na Bíblia é uma coisa. Falar que a Bíblia fala sobre um assunto, sim, daí sim. Mas você vai e pede instrução para que possa ter orientação de como você vai promover o milagre na sua vida. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Salmo 119. O versículo me fugiu da memória agora porque eu estou com minha memória fraca. Meu HD está muito antigo. Como purificará o jovem o seu caminho? A Bíblia faz essa pergunta. Salmo 119. Eu não lembro o versículo. Pode ler se lá. Você vai encontrar o maior salmo, que é o maior capítulo que existe. É muito comprido, o maior capítulo mesmo que existe. É bastante. Mas diz assim, como purificará, pois, o jovem o seu caminho? Aí a Bíblia responde. Sendo instruído pela palavra do Senhor. Aí você tem uma situação na sua casa em que há um comportamento de familiar, filho, netos, em que seu caminho não é puro. Aí você quer pela força, e eu sei que é natural, isso vem também, às vezes nós fazemos isso, você tem que mudar, você tem que ter caráter, a gente usa expressões assim, mas se você começar a falar sobre a Bíblia, o que diz a Bíblia, não é só a religião. Ah, na minha igreja prega isso, você quer estragar com tudo, é isso. Na minha igreja tem que ser assim, para com isso, pelo amor de Deus. Primeiro, não é a sua igreja, e não é a igreja de pastor nenhum, de apóstolo, ninguém, é a igreja de Jesus. Placa, nome de igreja é uma coisa que precisa ter mesmo dentro da lei. Mas o sangue de Jesus e o nome de Jesus é o que constitui o poder da igreja. O sangue purifica, o nome dá poder. Então, se você instrui o jovem segundo a Bíblia, a palavra de Deus, pode até que ser que agora fique assim, ensina o jovem o caminho que deve andar. Nós temos que ensinar, aí você instrui. Então a purificação vai vir mediante a vivência. Então o Espírito de Deus agora trabalha. O Espírito Santo trabalha. Quem convence o homem do pecado, justiça e juízo? O Espírito Santo. Vai convencer esse jovem a sair desse mau caminho. Então esses obstáculos que você põe aí diante de Deus, dizendo assim, Senhor, isso é intransponível, eu vou largar a mão para lá. Tudo bem que existem momentos que nós paramos e pomos na mão de Deus. Mas nós não se damos por vencidos. Você, nós somos capazes em Deus. E é uma das coisas, presbítero, que as pessoas não entendem. As pessoas acham que nós queremos ser aos poderosos, não é assim? Jamais, pastor. Jamais. A capacidade, a sabedoria, tudo, os requisitos vêm tudo de Deus. E se nós temos esse elemento de saber as coisas certas e erradas no reino espiritual, se você tem um contato através da palavra, conheceis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Se você começa a ler as Santas Escrituras, você começa a ter intimidade, a sua fé vai aumentando, você vai tendo discernimento. Mas você vai falar, irmãos, a gente pode passar certo tipo de situação? Pode. Não estamos isentos de passar qualquer tipo de situação, seja o que for. Mas nós temos respaldo aqui da palavra de Deus. Nós colocamos o quê? Deus à frente da batalha. E nós o quê? Pelo poder da fé, nós tomamos posse da nossa vitória, da nossa bênção. Porque sabedoria humana, normal, sim, todos têm.
mas a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria de Deus, as atitudes, os atos, você se alavancar espiritualmente, você tomar uma atitude pela fé, você está hábito, capacitado para enfrentar qualquer adversidade, é Deus agindo, operando. Os homens da Bíblia que falam, homens de Deus, o que? Era pela fé, atitude pela fé. A situação estava totalmente desproporcional, ou seja, estava absurdo. Como que eles conseguiram vencer? Pelo poder da fé. Mas eles nunca colocavam a capacidade humana, terrena e carnal. Jamais. Eles colocavam o quê? Em Deus, sua fé, a sua confiança, e o Espírito Santo começava a mover, começava a usar, começava a operar milagres, prodígios, maravilhas. Tem pessoas aí que estão entrando e falam assim, eu quero ter experiência sobrenatural com Deus, eu quero estar hábito, eu quero estar capacitado. Busque em Deus, se entrega. Lê a Bíblia, começa a orar, começa a buscar, começa a pedir discernimento, né, pastor, das coisas espirituais também, aqui são, aqui não são. Você tem que saber também o momento que você deve agir, porque você está capacitado, sim, mas se você ir com a sua força do seu braço, você não vai conseguir nada, jamais, porque é mediante pela fé, pela fé. A própria ciência, volto a falar também de novo, a própria ciência, você vê, se você for conversar com o médico, você vê bastante médico falando, nossa, Deus operou milagres ali, aquela pessoa estava mediante da fé, porque ela estava capacitada, ela estava apta, porque para tomar posse da vitória da bênção, mas jamais retrocedeu, porque pela fé. Ela não cocheou os dois pensamentos, né, pastor Zé? Ela confiou em Deus, lógico que a gente precisa da medicina, mas confiou em Deus. Irmão Tuto, um grande abraço. E nós somos assim, queridos, nós usamos a nossa fé, tá? Eu sei que as limitações, a gente falha. É essa a diferença. Na astúcia humana, na falha, entorna o caldo. Dá errado. E aí como é que faz? Mas no poder de Deus, a gente falha e Deus conserta e vai dando vitória. Então eu quero deixar bem claro a vocês que apesar de toda a sua capacidade e a minha, temos limitações para poder alcançar, para poder ser capacitados. E podemos, pela nossa força, sim, chegar a uma limitação ou até a alguns êxitos. Mas eu quero dizer a você que, no completo, para você ser bem sucedido e feliz, ele tem que ter a mão de Deus no meio. Aí vai sua fé. Aí você tem que agir. Aí você tem que pôr a sua confiança em Deus e agir. Então, nessa noite, ou nesse dia de amanhã, que você está assistindo, ou de tarde, ponha a confiança em Deus. Nós somos capazes. Você pode dizer, eu sou capaz, mas em Deus. É isso que nós oferecemos. Nós oferecemos a cura da alma em Deus. Deus pode curar esse trauma que lhe bloqueou, que você não consegue mais se ver vencendo. Deus cura a alma, Deus cura o interior da pessoa. O próprio Deus faz isso, Jesus cura. Assim como também tira o bloqueio espiritual, que é aquele que faz com que você fique escravo de algo e não consiga ser bem-sucedido, superar, vencer. Então Deus é poderoso para isso, pode ter certeza. Então nesse momento, eu vou pedir para o presbítero estar orando, faltam alguns minutos para a gente terminar, Deus na verdade, ele vai poder fazer essa oração e depois nós vamos dar o término desse momento com Deus. Amém, meus queridos. Vamos fechar nossos olhos então, vamos orar a Deus. Pai amado, Pai querido, Pai celestial, Senhor, mediante a Tua palavra, Pai, o Senhor venha encher de capacidade, de virtude, ó Deus. Seja problema financeiro, espiritual, seja familiar, doença, seja o que for, o Senhor visita cada um de uma maneira sobrenatural, Pai. Enche de paz, encha de fé, encha, Pai, de discernimento, Pai, ousadia, trepidez, a capacidade que venha do Senhor, Pai, revertendo qualquer quadro, Pai, tomando a direção de todas as coisas, ó Pai. Senhor, Tu conheces, Senhor, a cada necessidade de cada um. Haja no sobrenatural, Deus. Opera o milagre, Pai, da cura, da libertação, a restauração, a conversão, Pai, o verdadeiro encontro real com o Senhor Jesus, a Tua bênção, a Tua vitória, Pai, Tua provisão divina eterna, Deus. Pai, atitudes que precisam ser tomadas, quebra todas as barreiras, quebra todo impedimento, Deus. Não deixa que nenhum recue, ó Pai, da sua fé. Pelo contrário, esteja uma fé inabalável no Senhor, Deus. E abençoa a todos com toda a sorte de bênção, agir de uma maneira sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero mandar um abraço para a Silmara.
Um abraço, nosso cunhado Isauri. Deus abençoe, Isauri. Paz do Senhor para você. Um abraço a todos que têm entrado. Algumas pessoas passam muito rápido aqui, eu peço perdão. E às vezes eu não consigo ver, mas nós estamos agradecidos a vocês, o Maicon, né? Pessoas que têm nos acompanhado, líderes que têm nos acompanhado, muito obrigado, viu? Você que é católico, espírita, adepto aos cultos afros, você que tem sua fé da sua forma, mas de repente se sente bem em estar nos ouvindo. Coisa simples, coisa rápida, normalmente uma hora e pouco de assunto. Só que os assuntos que nós temos abordado, principalmente o anterior e esse, eles são muito extensos. Assim como também o outro que nós falamos sobre se havia realmente o mal espiritual. É outro assunto muito extenso. É muito a falar, quer dizer, é muito a falar. E como hoje também, muito a falar a respeito dessa capacidade, eu sou capaz, dessa capacidade que Deus dá ao ser humano como natural e principalmente, acima de tudo, com a ajuda dele. Né? Nós podemos falar muito sobre isso daí, muitos testemunhos pessoais que poderíamos expor, mas nós pomos na mão do Senhor, que o tempo nosso é para falar do Senhor, nosso Deus, e também dos testemunhos que nós ouvimos já vimos, né? E graças a Deus a Bíblia também contém muitos testemunhos. O fato é que nós podemos e somos capazes. Mesmo na nossa incapacidade, nosso Deus, Ele é capaz através de nós. Deixa Deus fazer milagre através de você. Deixa Deus te usar. Obedeça a Ele. Obedeça do que Ele falou. Se você foi agir, usar a sua fé, pôr Deus à frente, se pôr de pé, não, agora eu vou enfrentar isso aí. Chega dessa situação. Chega de ficar assim. Se você fizer isso, Deus vai te ajudar. Nossa. Aí você vai ver o que é o mover de Deus. E nós temos visto isso no nosso meio, viu? Temos presenciado muitas pessoas se posicionando, pessoas que estavam sem estar buscando a Deus, tá? Tinham fé em Deus, buscavam na sua casa, mas começaram agora a agir, estar mais presente nas reuniões, nos cultos, nas orações, mais presente com pessoas que falam as coisas de Deus, e Deus tem promovido tantos milagres, que nós temos ouvido, visto e temos glorificado a Deus por isso. Então guarde no seu coração isso. Nós somos capazes, sim. E digo a você de novo, se não é pela minha capacidade do fazer, da minha sabedoria, da minha força, Deus está em mim. Deus está em você e nos faz capaz de poder superar qualquer circunstância. Agora vai de como nós vamos enfrentar, né? Como eu tenho falado, é muito esse assunto. É outro assunto que, meu Deus do céu, eu amo quando Deus nos dá alguns assuntos que são, assim, importantes para nós. Se você prestar atenção, vai terminar, o horário já deu já, e eu estou falando, o culpado é você. Eu não. Meu irmão é culpado porque ele fala muito, eu não falo muito, eu só dou um comecinho de meia hora, depois eu deixo 10 minutos para ele. É genética. É benção. Eu trabalho muito com o comportamento humano, dentro da casa do Senhor e com as pessoas. Eu falo muito espiritual, viu? Se andar comigo, você vai falar, nossa, também falo. Mas também com comportamento. Porque esse é o grande problema. As pessoas às vezes ficam na casa do Senhor esperando milagres que deveriam ter acontecido há muito tempo, por falta de ação. Não age. Não toma, não sai. É igual aquela pessoa que chega, por exemplo, você já ouviu isso? Quando eu estiver bem eu vou para a igreja, sério? Então quando você for buscar Deus, quando você estiver bem, você acha que você vai? Agora por dois motivos, cortei ele bonito agora. Você não vai porque você não vai estar bem, ou você não vai porque você está bem e não precisa mais. É tão simples, pode falar com isso. E tem um detalhe também, deixa Deus tocar no meu coração. Isso aí é mais velho que andar para trás. Isso aí, na verdade, é uma desculpa farrapada. Na verdade, você está retardando as bênçãos do Senhor que Deus tem para dar para você. Você não quer ter uma atitude de fé? Você não quer ter a vitória sobre a sua vida? Ou você quer retardar as bênçãos de Deus que Deus tem proporcionado na sua vida? É atitude de fé. É você se posicionar, né, pastor Zé? Você reivindicar a sua bênção. Você está ávido, você está capacitado para fazer a obra, para fazer o que Deus está mandando, mas no fim você coloca empecilhos. Um carinho de disposição, isso mesmo. Tomar posição. Tomar posição no que Deus está direcionando, Ele direciona, né? Bem falado o meu irmão presbítero. Eu vou esperar Deus falar comigo. Se Deus falar comigo, eu vou. Deus está falando tanto tempo. E a pessoa não se posiciona. Está sofrendo porque você quer.
É. Fica aí toda hora, recua. E Pode falar. um minutinho só, pastor. E daí a pessoa pede um sinal. E Deus deu 1000 sinais. Deus falou através da palavra, Deus usou vaso, Deus fez milagres e prodígios, maravilhas. Que falta? Não tem nem o que falar, né, pastor? Guilherme, Deus abençoe, irmã Miriam, Deus abençoe. É a pura verdade. Deus vai, se falar mais uma vez eu vou, não, mas agora é para confirmar mesmo. Vai nada. Vai nada. É um absurdo. Que, desculpa ser tão sincero. Você não, olha, ser capaz você é. Mas você não faz. Toma posição logo, em nome de Jesus. Reaja. Se você não tomar uma posição, você não vai mudar esse quadro nunca. Nunca, 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 nunca. Ah, toda vez que eu tomo posição, levanto o espiritual. Lógico que vai levantar. Ah, só falta. E se não levantar, o negócio está estranho. Vai se levantar mesmo, é natural, porque o mal não quer que você haja. Que você mude a história da sua família, a história do seu nome, da sua vida, do seu caráter, do seu ministério, da sua profissão. Deus deu profissão, você deixa do lado para viver migalhas. Se você não fizer, não vai mudar. Você tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Agora parece que nós estamos... prima Valdirene, Deus abençoe. Obrigado por estar participando. Parece que nós estamos trazendo só o ego humano. Não, é o posicionamento humano com o poder de Deus, tá? Por favor. Deixo bem claro isso, que nós não pregamos o humanismo. O ser humano é limitado, incapacitado em certas coisas. Capacitado em outras. Mas há limitações. Né? Nossa, eu falei demais. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Como é gostoso ver pessoas nos acompanhando. Pessoas, como eu falei, liderança. Homens e mulheres de Deus conosco. Pessoas que nós amamos. Familiares, amigos. Pessoas de longe, de perto. É simples o que nós fazemos. É tão simples, nós não temos nem um estúdio. Nosso estúdio aqui, se mostrar para vocês, você fala, nossa, que bênção. Nosso estúdio é uma bênção. Mas nós temos Deus no nosso coração. Glória a Deus por isso. E nós estamos felizes, né? Por aqueles que estão participando conosco. Deus abençoe muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Um grande abraço de mim, do pastor José Reis. Um grande abraço a todos vocês. Em nome de Jesus, manda a saudação e para a gente terminar. Que Deus abençoe a todos, né? E que Deus possa agraciar com toda sorte de bênção. E fica aí. Medite, pense, age pela fé e tome posse da sua bênção. Amém? E segunda-feira, se Deus assim quiser e permitir, nós estamos de volta. Eu quero que você preste atenção na chamada que eu mando. Eu mando uma montagem que a gente faz, falando da live que nós vamos ter, e sempre tem um tema. Agora estou pondo um tema para a gente abordar o assunto. Se chamar sua atenção, vem. Se não chamar, vem também, em nome de Jesus, que Deus abençoe do mesmo jeito, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês que estão conosco agora. Um grande abraço. Que Deus lhes dê muita vitória no nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos.